Olá a todas e a todos, meu nome é Fábio Perovic, eu sou um homem branco de 50 anos, cabelo grisalho, barba grisalha, uso óculos, estou vestido hoje uma camiseta branca, num fundo branco também, e eu vim aqui hoje para falar um pouco sobre ESG. E essa palavra, esse acrônimo ESG, que em português é ASG, tem sido muito falado no Brasil nos últimos 3 ou 4 anos, mas há muito pouco tempo atrás ninguém falava sobre isso. E o fato desse assunto ter aparecido, enfim, escalou muito rapidamente, dá para muitas pessoas a percepção de que ESG significa um assunto novo, e ele não tem nada de novo. ESG, a sigla, significa em inglês Environmental, Social and Governance, ou seja, questões ambientais, sociais e de governança corporativa, mas na verdade os pilares que sustentam o ESG são basicamente direitos humanos, meio ambiente e ética. E esses pilares não tem nada de novo. Esse acrônimo ESG foi cunhado em 2004, mas esses fundamentos eles já são bastante antigos. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho muito importante a gente desconstruir a percepção de que o ESG seja novo. Porque ao imaginar ou supor que o ESG seja novo, muitas pessoas podem dar pouca importância ao assunto e acharem que se trata de um termo da moda. E por ser um termo da moda, de repente, eles podem imaginar que seja algo passageiro e, portanto, não ser algo para prestar atenção e se dedicar. Muito pelo contrário, os pilares que sustentam o ESG, como eu já falei, são bastante antigos, e quando a gente pensa no mercado corporativo ou mercado financeiro tratando de questões socioambientais, mesmo nesse ângulo e contexto, já é bastante antigo. O conceito de sustentabilidade vem desde o século XVIII. Há relatos de fundos de investimento que no século XIX já tinham esse olhar socioambiental para realizar seus investimentos, evitando investir em empresas que, por exemplo, estavam ligadas de certa forma com o tráfico de escravos. Isso veio se fortalecendo na década de 60, na década de 70. Eu sou administrador de fundos, o meu próprio fundo é de 1993 e já traz essas questões, né? Então, muitas pessoas podem se questionar por que isso eventualmente começou agora. E eu queria falar um pouco sobre o ESG e falar um pouco desse contexto histórico, e eu vou explicar tudo junto, por que isso tudo está acontecendo, e vai ficar muito mais claro o conceito para todas e todos. O importante dizer é que dentro das definições do ESG, as definições acomodam muitas perspectivas diferentes. Então, este ângulo que eu vou trazer para vocês não necessariamente é o ângulo que outras pessoas que um dia podem vir a falar. E eu acho que essas visões diferentes e muitas vezes até antagônicas fazem parte, né, desse contexto ESG. Então vamos lá. A gente sai dos anos 90, que foram anos bastante complicados no mundo corporativo, no ângulo ESG. O que eu quero dizer com isso? Que nos anos 90 a gente vivia a época mais hostil do capitalismo. Não que a gente tenha saído de um regime capitalista, muito pelo contrário, mas o capitalismo dos anos 90 é muito diferente do capitalismo atual. Nos anos 90, as empresas buscavam resultados olhando quase que única e exclusivamente para seus próprios umbigos. Olhavam para os acionistas e não olhavam para todos os demais stakeholders. Ou seja, quem são esses stakeholders ou partes interessadas? Os funcionários, os fornecedores, os clientes, o meio ambiente, o governo, acionistas minoritários, imprensa, concorrentes, etc, etc, etc. Então a perspectiva das empresas nos anos 90 era de gerir as companhias com um olhar que era mais ou menos o seguinte: quanto menos recursos tiverem para os meus stakeholders,
mais recursos sobrarão para mim. Portanto, o meu modelo de gestão é conseguir se apropriar ao máximo dos valores dos stakeholders em meu próprio benefício, ou seja, em próprio benefício da empresa e dos seus acionistas. Então era muito normal empresas nos anos 90 que não tinham uma relação saudável, por exemplo, com seus fornecedores. Era normal naquela época usar expressões do tipo vou amassar meus fornecedores, o que significava que a empresa queria tirar o máximo de vantagem possível em preço e prazo para obter vantagens para si, e pouco preocupadas com a saúde do fornecedor. Se o fornecedor quebrasse, tudo bem, problema dele, a gente arruma outro fornecedor. Do ângulo dos colaboradores, dos funcionários, a mesma coisa. Não existia uma preocupação generalizada em ambiente de trabalho, em remuneração justa e assim sucessivamente. A visão da empresa era quanto mais eu conseguir exigir dos meus colaboradores, melhor, porque mais produtividade eu vou ter e com isso meus resultados aumentam. E quanto mais o tempo passa, eu vou demitindo 2, 3% da minha força de trabalho por ano e vai sobrando mais margem para mim. Essa era a perspectiva das empresas, de como elas eram geridas nos anos 90. Mesma coisa para os clientes, não se dava muita atenção em qualidade, se dava mais atenção, olha, eu preciso entregar um produto ou entregar um serviço. Se o serviço vai ser bem bom ou não, se o produto terá qualidade ou não, não era muito relevante naquele momento. Tá? E o meio ambiente, nem existia essa preocupação. Então, as empresas poluíam de todas as formas possíveis, né? Tanto em emissões de gases de efeito estufa, poluíam rios, resíduos, etc., porque também não existia nenhuma preocupação nesse sentido. Então, a gente sai dos anos 90 com esse modelo capitalista muito hostil, em que as empresas buscavam tirar o máximo proveito dos seus stakeholders para benefício próprio. Passaram-se alguns anos e algumas empresas começaram a desafiar esse modelo e começaram a entender que este modelo de gestão, que era vigente nos anos 90, não era sustentável a longo prazo e que, portanto, se eu não tivesse uma boa relação com meus fornecedores, se eu não tivesse uma relação saudável com meus colaboradores, se eu não entregasse um bom produto ou serviço para os meus clientes, eu não conseguiria mantê-los, né? Então, muitas empresas começaram a ter outro tipo de atitude, começaram a buscar uma relação justa com seus fornecedores, começaram a ter preocupação em relação ao ambiente de trabalho, remuneração dos seus colaboradores, começaram a pensar em encantar os seus clientes e assim sucessivamente. E o resultado dessas empresas passou a melhorar. E isso foi inspirando outras companhias, isso foi, enfim, cada vez mais se alastrando em outras geografias. E a gente faz, então, a partir disso, uma transição do modelo econômico, de um capitalismo de shareholder, ou seja, aquele dos anos 90, que era muito baseado no olhar para o próprio umbigo, para um novo capitalismo chamado capitalismo de stakeholder, no qual as partes interessadas, né, os stakeholders, passam a estar no centro das decisões. Quando a gente fala sobre ESG, nada mais é do que a gente trazer essa perspectiva ambiental, social e de governança para os processos decisórios, né? Então, empresas que estão cada vez mais conectadas nessa agenda, e de novo, esse é um processo que leva tempo, ele é um processo disforme, nem todos os setores avançam na mesma velocidade, nem todas as geografias avançam na mesma velocidade, então é um processo bastante complexo, mas a gente está caminhando no sentido de transformar um capitalismo mais individualista para um capitalismo mais inclusivo, no qual as empresas passam a ser geridas de uma forma diferente. Soma-se a isso algumas outras questões que eu acho que aceleram bastante este processo. A primeira questão que é importante a gente ressaltar é o senso de urgência que a sociedade civil começa a ter em relação a diversos assuntos. Então, a mudança climática, por exemplo, é algo que é notável.
não tem nada de novo na mudança climática. Os alertas dos cientistas existem há mais de 40 anos, mas nós, sociedade, procrastinamos soluções. Nós não fizemos as transições que devíamos ter feito, né, em termos de matriz energética, modelo de consumo, regulações, etc. Não fizemos praticamente nada. E nos encontramos numa situação bastante complicada hoje em dia e bastante urgente. Então, a situação na qual nos encontramos hoje, na questão climática, por exemplo, deu a muitos um senso de urgência bastante grande. Portanto, isso fez com que países, corporações, pessoas e entidades da sociedade civil, reguladores e etc., começassem a se mobilizar em relação a esses temas e fizeram então que o tema ganhasse importância. E isso, na perspectiva dessa mudança de capitalismo, trouxe bastante força para esse capitalismo de stakeholder, no qual, por exemplo, meio ambiente ele é contemplado. E é por isso que essa é uma das razões pelas quais a gente vê um fortalecimento da agenda do ESG neste momento. Quando eu usei o exemplo de mudança climática, a gente pode usar outros exemplos de questões urgentes nas quais a gente tem, né, enquanto sociedade, procrastinado e a gente não pode mais conviver com essas questões, como, por exemplo, questões de racismo, homofobia, desigualdade social e assim sucessivamente. Então, todas essas questões fazem parte, ou deveriam fazer parte, da agenda ESG. Mas não é só isso, né? A gente então vem de uma transição de modelo econômico, vem de uma percepção de senso de urgência, mas tem outras questões que têm afetado também o fortalecimento dessa agenda ESG. Uma delas é uma mudança geracional. Então, nitidamente, a minha geração, por exemplo, tem muito pouca preocupação com questões socioambientais no seu dia a dia, no seu padrão de consumo ou de investimentos pessoais, por exemplo. Então, quando a minha geração, por exemplo, vai consumir um produto, não está preocupado com a pegada de carbono desse produto, não está preocupado com violações de direitos humanos, se o produto foi feito a partir de trabalho análogo à escravidão, se foi feito a partir de trabalho infantil, está preocupado com o produto, com a qualidade, com a estética, com o preço. Quando a gente, enfim, se encontra agora com a geração Z, uma geração que está bastante conectada com os valores ESG, se importa com crueldade animal, se importa com homofobia, se importa com racismo, se importa com desigualdade social, se importa com questões de mudança climática, pegada hídrica, etc. Então é natural que a partir do momento que essa geração passa a ter mais poder discricionário de consumo e mais recursos para investir, essa geração vai acelerar essa agenda ESG. Isso já está acontecendo. Então, hipoteticamente, a gente poderia dizer que se essa geração Z não existisse ou ela não tivesse esse perfil, essa agenda ESG teria dificuldade de ser acelerada daqui em diante. Mas, pelo contrário, né? De novo, a gente vem numa transição de capitalismo, a gente vem numa questão de percepção de senso de urgência e a gente vem agora com uma geração que é muito diferente das gerações anteriores. E esses assuntos, então, começam a ganhar cada vez mais força. Portanto, quando a gente pensa um pouco sobre essas três letrinhas, E de environmental, ou seja, ambiental, S de social e G de governança, a gente não pode entendê-las de maneira separada. Os assuntos ambientais, eles também são sociais, né? Todos os assuntos ambientais acabam tendo sérias consequências sociais. Nenhum deles se resolve sem governança, né? Então, esses assuntos eles estão unidos e não separados. O grande erro, ou um dos grandes erros deste momento, das pessoas que estavam longe dessa temática e talvez não consigam se relacionar com ela, é que ainda entendem essas letrinhas como separadas e esse tema ainda apartado de uma análise rotineira tradicional. Essa visão ela tende a mudar. A gente precisa cada vez mais integrar os assuntos ESG na cultura corporativa, na maneira que o mercado financeiro
interpreta e analisa os investimentos, as perspectivas econômicas e assim sucessivamente. Eu acho que a gente está num processo evolutivo. Infelizmente, dentro desse processo, a gente tem um monte de desafios de amadurecimento de temáticas, desafios de greenwashing, desafios de falta de transparência, desafios de falta de regulação, mas ao menos, finalmente, estes temas eles foram desinterditados, né? Porque há muito pouco tempo atrás sequer era possível ser do mercado financeiro, como eu sou, por exemplo, e falar sobre direitos humanos ou falar sobre o meio ambiente. Esses assuntos eram interditados nesses ambientes. Eles ainda são, enfim, infelizmente, superficiais, tratados de forma superficial, tratado como secundários ou terciários, mas ao menos eles foram desinterditados. Então, a gente precisa cada vez mais fazer debates qualificados, trazer cada vez mais essas temáticas para este mundo financeiro e corporativo, para que todos juntos se unam em torno dessas pautas de responsabilidade, porque empresas precisam estar completamente engajadas nas questões socioambientais, para que as empresas sejam responsáveis e que elas sigam buscando resultados positivos de uma forma responsável e contemplando os stakeholders em geral nos seus processos decisórios. Muito obrigado.